E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Micael com vocês para a resolução de mais um problema de química envolvendo cálculo estequiométrico. Aí acima de mim você pode encontrar o Lavoisier e o Dalton, né? Dalton pela teoria atômica dele e o Lavoisier aí pelas leis químicas que permitiram, né, que as resoluções envolvendo cálculos estequiométricos ou relações de massas pudessem ser feitas. Então tá aí a homenagem e destaque essas duas figuras. Tá? Antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí as notificações, que vocês recebam os vídeos. A tentativa aqui vai ser de fazer vídeos diários, tá? Sempre com resoluções, comentários, tá? Para auxiliar vocês aí nesse processo de estudos, tá? Vamos aqui ao enunciado do problema. Eu vou inclusive deixar no link aí uma questão parecida, tá? Para que vocês possam acessar. Então, o enunciado diz que para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza de uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o sulfeto de zinco impuro. Esse mineral ele tem 75%, esse minério tem 75% de pureza, e aqui ele pede que você considere que a conversão do minério de zinco em zinco metálico tem rendimento de 80%. Que legal, a questão que envolve pureza e que envolve eficiência. Nessa sequência de equações químicas, então aqui o sulfeto de zinco ele reage com o oxigênio, vai a óxido de zinco e libera aqui anidrido sulfuroso, e aí esse óxido de zinco vai reagir com o monóxido de carbono, liberando CO2 e a produção de zinco vai ser feita nesse processo. Uma coisa importante é que as massas molares foram informadas, então você não vai precisar fazer esse cálculo. E qual o valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas que será produzida a partir de 100 kg do minério de zinco. Então, por onde começar a resolver um problema desse? Tá? Não é obrigado, mas podemos escrever a equação global do processo. Tá? Então, esse é o primeiro passo que nós vamos fazer aqui. Então, a equação aqui diz que eu tenho 2ZNS mais 3 oxigênios e eu vou ter aqui a formação de, vamos puxar a setinha aqui, formação de óxido de zinco, então 2ZNO mais o anidrido que vai ser liberado, então 2SO2. Isso aqui vai ser liberado na forma de gás. Em seguida, o que nós temos que perceber aqui para esse problema é que foram produzidos, né, 2 unidades, 2 mols, para cada 2 mols de sulfeto de zinco, produzidos aqui 2 mols de óxido de zinco, e aqui eu tenho apenas 1 mol nessa interação, nessa reação apresentada. Então eu vou pegar essa equação e vou multiplicar toda ela por 2, né, dobrar essas quantidades. Então eu vou ter agora aqui 2 vezes óxido de zinco, ZNO, mais 2 vezes CO. Isso vai produzir o zinco. Vamos montar aqui mais uma setinha. Então teremos aqui a produção do zinco metálico, que é o nosso objeto de cobiça nessa questão. 2 vezes e 2 vezes CO2, que vai ser aqui também liberado na forma de gás. Então, podemos agora fazer o somatório dessas duas equações químicas, né?
Não é bem um somatório matemático, mas tem um princípio bem parecido. Então, o raciocínio que utilizamos aqui é entre produção e consumo. Se formos analisar a primeira reação, ela produziu aqui 2 óxidos de zinco e esse óxido de zinco foi consumido na etapa anterior. Então, o saldo mássico dessa substância é 0. E somente essa mesmo que nós podemos fazer esse cancelamento. Então, nós podemos agora reescrever a equação que nós vamos usar. Então, 2ZnS mais... Perceba agora que quem leu o problema, quem acompanhou a leitura, que a nossa relação ela é direta entre o sulfeto de zinco e entre o zinco. Então, aqui, simplesmente, reticências, porque as outras duas substâncias são simplesmente espectadoras nesse processo de estudo. Então, nós não vamos utilizá-las. E aqui, simplesmente, 2Zn. E aqui também reticências, não temos necessidade de expressar. E agora é que vem a parte mais importante, tá, do cálculo estequiométrico, que significa que para resolver problemas que envolvem cálculo estequiométrico, você tem que fazer o seu cérebro pensar mol. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos pensar mol. Como assim, Micael? Eu vou estabelecer a proporção em mol. É a primeira coisa que se faz em cálculo estequiométrico. Eu tenho 2 mols de sulfeto de zinco. A proporção aqui é de 2 mol, que forma 2 mol de zinco. Então a proporção que eu tenho é de 2 mol para 2 mol. Isso aqui simplificando corresponderá 1 mol para 1 mol. Então, essa é a proporção que se usa, ou que será utilizada para a resolução do nosso problema. Então, guarda essa proporção. Primeira coisa que se faz em cálculo estequiométrico, equilibrou as reações químicas, as equações químicas, estabelecer a proporção em mol dessas substâncias. E a relação que eu tenho é uma relação de massa, então tenho aqui 100 kg, que tem pureza e a reação ela tem eficiência. Então temos que analisar isso aqui dentro do nosso contexto. Então, primeira coisa aqui, nós temos 1 mol e a nossa relação é de massa. Isso significa dizer que nós vamos ter aqui 97 mols, né? Desculpa, 97 gramas, que é a massa de 1 mol de sulfeto de zinco. Então, 97 gramas vão reagir formando a massa de 1 mol de zinco. Qual é a massa de 1 mol de zinco? Pega lá em cima. Cadê o zinco? O zinco apareça, está aqui no finalzinho. 65 gramas. Então, estabeleceu a proporção em mol, chega aqui e faz a correlação de mol com aquilo que você quer. Nesse caso, foi massa, 97 gramas para 65 gramas. E feita essa relação, o problema basicamente agora consiste em fazermos a análise das outras duas informações. Então, subindo um pouquinho. Então, primeira coisa, a pureza de 75%. Então, a massa do minério, vou chamar aqui de Mzão, a massa do minério foi de 100 kg. 100 kg. Então, está aqui 100 kg. Dentro desses 100 kg, a pureza é 75%, o que quer dizer que não são 100 kg de sulfeto de zinco.
a massa de sulfeto de zinco que eu tenho, né, de ZnS, ela corresponde a 75 kg. Essa é a massa que eu vou colocar aqui, 75 kg. Então, a massa a ser utilizada é essa daqui. Quanto à eficiência, você pode fazer antes ou depois. Eu vou fazer depois, já que o rendimento aqui, a eficiência da reação de 80%, eu não posso esquecer dessa informação aqui. Ela terá que ser usada no futuro. Então, estrutura bem o seu raciocínio para a sua construção do problema, para você não se atrapalhar. Então, a nossa massa aqui é 75 kg. Então, vamos colocar aqui 75 kg produz uma quantidade que eu vou chamar de M, que é a massa do zinco, MZN. Micael, eu posso usar o quilograma aqui? Pode sim, sua resposta vai sair em quilogramas. Por que eu posso utilizar? Porque a massa, a conversão mássica de grama para quilograma, ela é multiplicativa. Então você pode fazer isso com a regra de 3, não tem problema. O único problema é se as conversões forem aditivas, aí não, aí você vai ter que converter primeiro para fazer a proporcionalidade depois. Então aqui, extremos e meios, nós vamos chegar à nossa solução inicial. Então, questão do Enem, cálculo montado e resolve no final. Então, a massa de zinco será igual a 75 vezes 65 dividido por 97 quilogramas. Essa é a massa de zinco que seria, futuro do pretérito, seria produzida, né? Então, se por um acaso você esqueceu que a reação ela não ocorreu com 100% de eficiência, então você pode cometer um erro grave se você fizer esse cálculo aqui e procurar aqui qual a resposta que mais se aproxima. Então, nesse caso, a gente retoma novamente ao texto e vamos observar esse detalhe aqui, ó, o zinco metálico tem um rendimento de 80% na sequência de reações. O que quer dizer isso? Que 20% daqueles reagentes não vão ser convertidos em produtos, somente 80%. Consequentemente, a massa produzida vai corresponder a 80% da massa total. Então, essa massa aqui seria com 100% de eficiência da reação, 100% de rendimento, e eu quero uma massa com 80% de rendimento. Então aqui eu vou multiplicar por 80%, que corresponde a 0,80. Então a massa real de zinco que eu quero é uma massa que corresponde a 0,8 vezes 75 vezes 65 dividido por 97. E agora é fazermos a conta, tá? Então essa aqui é a sua resposta. Sua solução corresponde a esse cálculo aqui e paciência, né? Fazer o cálculo. Como é a questão do Enem, a primeira coisa que você tem que fazer é observar aqui a distância entre as soluções. É uma distância boa, não é uma distância tão pequena, tá? 10 unidades aqui, 4 aqui. Então, eu vou fazer uma estimativa de solução. Dá para fazer uma estimativa de solução. Então, essa é a massa que eu quero. A primeira continha que eu vou fazer é 75 vezes 8. 75 vezes 2 é 150. 150 vezes 2 é 300.
300 vezes 2 é 600. Como tem uma vírgula, esse produto 0,8 vezes 75 é igual a 600. Tá feito esse primeiro cálculo aí, sem problema algum. Então, guarda esse 600. Né? Então, massa do zinco. Vamos mudar a cor, que agora a gente está fazendo conta. Fazer conta, isso é importante. Então, massa do zinco é igual a 60 vezes 65 dividido por 97. Então, vamos à frente. Mais uma etapa, fazer mais uma continha. Eu acho que não tem problema fazer essa conta 60 vezes 65. 60 vezes 6, 360. Né? 60 vezes 6 dá 360. 60 vezes 60, 3.600. Aqui, 60 vezes 5, 300. Então, essa continha aqui acabou de ser realizada, vai dar 3.900. Então, 3.900 dividido por 97. E agora, o que a gente vai fazer, já que a gente está na prova do Enem e não tem calculadora para usar, né? Não uso calculadora, eu vou aproximar o 97 para 100. Agora, com o seguinte raciocínio, eu aumentei o denominador, então eu vou procurar uma resposta que é maior do que essa daqui. Então, esse resultado aqui, ele é igual a 39. Então, eu vou procurar alguém que é um pouco maior do que 39. A resposta daria 39, alguma coisa. Então, 39, alguma coisa, a resposta mais próxima aqui é 40. Ficou claro aí, pessoal? Retomando, eu aproximei o 97 para 100 e dá 39. Como eu aumentei o denominador, o resultado que eu vou obter vai ser um resultado menor do que o esperado. Tá? Então, eu encontrei 39, eu procuro algo maior que 39. Então, a minha resposta é aproximadamente 40. Ou a resposta mais próxima da massa de zinco é 40 kg. Essa é a resposta que você tem que marcar lá no seu gabarito, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, gabarito aí, letra C, 40 kg. Espero que vocês tenham gostado e voltamos em breve aí com mais uma resolução de problema, com mais uma aula teórica, tá? Então, questãozinha muito bacana, que envolve pureza, que envolve rendimento. Até a próxima!